Olá pessoal, Daniel aqui. Vamos dar sequência nos nossos vídeos de HTML e CSS. No último vídeo nós havíamos trabalhado aqui no header. Nós colocamos então aqui a margem, o que acabou centralizando o nosso header aqui no centro, né? E colocamos esse retângulo aqui em volta. E agora falta então, baseado aqui no nosso projeto, veja bem, aqui ficou faltando nós colocarmos esse espaço entre eles e posicionar, né, ele aqui no centro do header e trocar a fonte também. A fonte parece igual, mas está um pouquinho diferente. Vamos ver então como nós vamos fazer essa parte. Vou voltar aqui. Então, pessoal, como nós vamos trabalhar nesses links, né, que é home, portfólio, contato, eu poderia aqui nesse link, que é essa tag, a tag A de âncora, poderia colocar aqui um style. E ele não mostra a opção aqui porque ele acredita que é tudo uma palavra só. Então, para aparecer aquelas opções aqui, eu tenho que dar um espaço, colocar aqui ó, style. Aí sim aparece como sugestão. E aí eu dou um enter, ele adiciona esse atributo onde eu posso agora escolher qual propriedade do CSS eu quero. Nesse caso aqui não está aparecendo, mas eu preciso usar aqui o font family. Ao começar com as iniciais de fonte, ele mostra para mim aqui, e aí eu coloco font family. E ele não mostra a opção aqui, aquela dica de que ao apagar aqui os dois pontos e colocar novamente, aí ele volta com a sugestão. Eu tenho aqui famílias de fontes, né? Então tem essas fontes aqui que são monospace, essa daqui é sans serif, essa aqui é sans serif. Isso que vem no final aqui, pessoal, são os estilos de fonte, tá? São as famílias, e aí vem várias fontes aqui, e no final ele mostra que faz parte de um grupo. Então aqui embaixo, ó, eu tenho cursive, fantasy, monospace, sans serif e serif. Se eu quiser, por exemplo, usar uma fonte serif, eu clico aqui, eu posso escolher o estilo e ele traz para mim uma primeira fonte, uma fonte que ele tem que é uma primeira opção de fonte sans serif. Ou eu posso especificar a fonte que eu quero ou escolher um estilo desse. Então, por exemplo, vou colocar aqui um cursive. Perceba que vai mudar aqui, ó. Ao selecionar a fonte do estilo cursive, aparece então uma fonte com arredondamento nas pontas, né? Como se fosse mais próximo da fonte ou do método que a gente usa para escrever, né? Manuscrito mesmo. Se eu colocar aqui um outro estilo, por exemplo, uma fonte fantasy, é uma fonte geralmente usada para temas e produtos que a gente já conhece. Então, nesse caso aqui, ele mudou só o primeiro link aqui, né? Mudou esse home aqui, ficou diferente. E ele pega a primeira fonte no estilo fantasy. Nesse caso aqui, eu vou colocar o monospace, tá? E aí ele vai ficar, olha, ele diminuiu bastante a fonte e ele ficou nesse estilo. Beleza. Depois vocês fazem outros testes aí, tá? Vocês podem escolher tanto a fonte quanto o estilo da fonte. E nesse caso aqui eu coloquei esse estilo monospace. Nós vamos falar de fontes também em outros projetos mais para frente. Esse aqui é o principal que a gente deve saber, só colocar, escolher ali a fonte ou o estilo. Então aqui nós vamos agora perceber que se eu coloco só nesse elemento, preciso copiar no restante, ou eu poderia fazer aqui melhor. O que eu posso fazer? Ao invés de eu copiar e colar para todos esses outros links aqui nós vamos ver que a organização começa a fazer sentido aqui também no CSS, porque ao colocar aqui no nave, todo mundo que é filho de nave vai receber esses atributos aqui. Então, no caso de fonte, quando eu coloco aqui, perceba que todo mundo já fica com a mesma fonte, tá? Então já mostra que eu diminuiu bastante o tamanho.
Agora nós vamos acertar também para deixar ela um pouquinho maior. Beleza, trocamos a fonte. Então agora a gente no projeto aqui percebe que a gente precisa, já trocamos a fonte, precisa agora fazer esse alinhamento aqui, deixar centralizado e colocar esse espaço entre os links, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nesse caso aqui, eu percebo que ele está alinhado à esquerda, né? Essa fonte, e eu preciso agora trazer para o centro. O que nós vamos fazer? Aqui nesse elemento nave, eu vou colocar aqui um padding. O que é um padding? Padding é um espaço do elemento para dentro, ao invés do elemento para fora, que é o margem. Nós vamos usar um padding aqui e eu vou colocar aqui um tamanho de 30 px, tá? 30 pixels. E aí ele vai descer um pouquinho ali, vou deixar assim por enquanto, porque vão ter outras alterações depois, e aí ele vai ficar mais próximo ao centro. Então o pad 30 significa que ele colocou de cima para baixo 30 pixels, aqui à esquerda 30, aqui embaixo 30 e 30. Então ele colocou 30 pixels, mas aqui no caso, como o espaço é maior, ele acabou mostrando aqui 30 de cima para baixo, aqui ficou um pouquinho maior. Mas da esquerda para a direita aqui é 30 também. Então a gente sabe que tanto padding quanto margem a gente pode usar um único valor, e aí ele usa nas 4 posições, ou 2 valores, que é em cima e embaixo, esquerda e direita, ou 4 valores. Então nesse caso aqui é padding 30, tá? E eu vou colocar aqui uma propriedade aqui chamada text align, text align, que é alinhamento do texto, a gente já viu, center. Agora ele vai alinhar ao centro, ok? Agora, pessoal, o que nós podemos fazer? Aqui eu vou adicionar também um font size e vou colocar aqui o tamanho da fonte 25px. Já aumentou, agora ficou legal, 25px, já ficou mais próximo do nosso projeto. E agora, para complementar aqui, cada um deles eu vou colocar agora um espaçamento entre um link e o outro. O que eu posso fazer aqui? Aí é inevitável, porque eu não posso colocar lá em cima, porque esse daqui é do elemento, então eu vou colocar um style aqui. E vou colocar um padding aqui. Esse padding vai ser de que forma? Vai ser 0, que é em cima e embaixo, ele já está alinhado, perceba que ele está bem próximo ali ao centro, então ele já está alinhado, então é 0. Só que esquerda e direita eu quero colocar 25 pixels. Olha lá, se eu quiser aumentar aqui, inclusive, posso colocar aqui 30. Aumentou mais um pouquinho. E aí eu coloquei esse daqui que é um home, então eu vou duplicar essa estilização para o restante. Então eu venho aqui, dou um espacinho, coloco aqui e coloco aqui também. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ó, agora já ficou. Você percebe que tem uma partezinha ali, não está exatamente no centro. Vou aumentar aqui, ao invés de 30 pixels no nave aqui, eu vou colocar 32. Parece que ficou mais ao centro. Ah, mas eu tenho que sempre especificar assim no olho, né, na mão, assim, como é que faz? Existe outra ferramenta que vai fazer isso, nós vamos ver mais para frente. É uma ferramenta mais recente, um pouco mais moderna para fazer alinhamento, mas há muito tempo atrás era dessa forma que nós fazíamos, tá? Então aqui ficou centralizado, a gente conseguiu dar essa distância. E como ele tem uma altura padrão, um tamanho padrão, ele fica assim, independente do tamanho da tela, ele vai ficar alinhado dessa forma, ok? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Essa parte aqui nós conseguimos fazer, ó, vou mostrar o projeto aqui original para a gente fazer a comparação. Olha lá, já está nesse tamanho, aqui está um pouquinho maior por causa do navegador mesmo, ó, vou diminuir um pouco. Esse aqui está com 80. Esse aqui está com uma pequena diferença, mas está parecido, ó. Então aqui basicamente terminamos essa parte do header, tá? Para a gente fazer essa parte aqui de baixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer para o centro toda essa parte e alinhar os elementos aqui, tá? Como que nós vamos fazer isso? Perceba que a fonte também, ó, é diferente dessa parte aqui para essa.
Então vamos ter que alterar essa fonte também. Ok. Essa fonte, ou seja, esse elemento que nós vamos trabalhar agora, é esse elemento main. Existe esse recurso aqui, ó, a gente aperta essa setinha aqui, olha o que acontece. Ó, eu consigo ver exatamente quais elementos que estão dentro do body, né? Então eu recolher o body, ó, o body começa e termina ali. Dentro do body eu tenho o header, man e footer. Dentro de man é onde eu tenho a imagem H1, H2, um parágrafo. Aí aqui tem o H3, tenho mais uma div. Dentro dessa div eu tenho 4 spans, tá? Como que nós vamos fazer? Vamos trabalhar agora a main. Primeira coisa, eu preciso trazer a main, né? Trazer os elementos todos para o centro. E a gente já usou uma propriedade para isso, né? A propriedade do CSS. Então vem aqui na main, ó, style, text align e o valor é center. Pronto, já colocamos, percebo que já mudou aqui. Vamos fazer aquele retângulo nessa parte mais branquinha aqui em volta. Como que faz? Nós sabemos já que é uma cor de fundo, ou seja, um background color, né? Vou pegar a cor aqui que é igual ao do header, né? Então, se eu copiar aqui, ó, essa parte aqui é a mesma que nós vamos colocar aqui. Background color, olha lá. Aqui é bem parecido, temos que colocar também esse border radius, que é o que vai trazer, que vai arredondar essas pontinhas, as bordas, né? Que eu vou copiar aqui border radius. E temos que especificar um tamanho, né? No caso, a largura aqui também vai ser a mesma para ficar no mesmo padrão aqui, então tem que ser width 800 pixels. Vamos abrir aqui para ver se ele acertou agora, ó. Ele já tem um tamanho, né? Já está arredondado certinho, porém não está no centro. Por quê? Porque dentro, aquele align text funciona para dentro do main, que é onde eu coloquei. No caso, o main em relação ao body, eu teria que fazer o quê? Usar aquela dica que é um margem alto. Então, eu venho aqui, coloco margem, coloco alto. Vamos ver se vai resolver. Pronto. No margem alto centralizou. E aí, agora nós estamos mais próximos também do projeto. Percebam, aqui está um pouquinho maior, né? Mas o layout é o mesmo. Na verdade, existe só essa diferença de tamanho de tela aqui, mas o projeto é igual, tá? Vamos fazer aqui, então, a troca da fonte agora. Perceba que essa fonte é diferente dessa. Para fazer essa troca de fonte, nós vamos aqui. Eu poderia colocar aqui direto, ao invés de colocar em main, se eu colocar em main fica específico para main. Se eu colocar em body, tudo que tiver dentro de body vai usar essa fonte. E quando eu especificar fonte, como por exemplo aqui eu coloquei no nav aqui, ele respeita, né, onde está específico, ele mantém, e aonde não foi especificado, ele vai herdar daqui. Então aqui dentro de style eu vou colocar aqui uma fonte, ó, sans serif, e perceba que agora ele já mudou toda a fonte. Então todo mundo fica com sans serif agora, que está aqui dentro, a não ser o header, tá? Beleza, pessoal, esse texto aqui está encostando. Eu preciso também... O que eu posso fazer? Por mais que seja um parágrafo, eu posso colocar um tamanho para ele, nesse parágrafo. Então eu vou colocar aqui um alinhamento para ele e um tamanho. Então eu quero que esse meu parágrafo aqui tenha um width. Opa, aqui tem que começar com style, né? O atributo style. Propriedade width, que é largura. E vou colocar aqui 700 pixels, 700 px, porque o nosso main tem 800, então vai ficar com 100 a menos. E aqui, pessoal, percebam que o texto ele está alinhado, porém não, ele não está alinhado ainda, ele tem um tamanho. Alinhar nós vamos fazer agora, que é o Text Align Center. Agora, deixa eu ver. Text Align Center. Na verdade, eu vou colocar aqui um Justify. Ó, tipo de alinhamento do texto justificado, tá? Ó, ele ainda não está alinhado.
E eu vou fazer o que? Vou colocar agora então um margem alto para ele centralizar. Margem alto. Então beleza, aqui o texto já ficou ok, já está com a fonte correta. Se eu puxar o projeto aqui, ó, já ficou bem mais próximo do nosso ideal. Vamos trabalhar essa parte de baixo agora. Tem esse espacinho aqui, pessoal, entre a figura e a nossa main, que é esse quadrado aqui, tem esse espacinho aqui e tem um espacinho aqui embaixo. Ainda não temos essa caixinha, vou fazer agora. Depois a gente trabalha esse espaçamento. Aqui dentro de skills, ó, a gente tem esses spans aqui, esses 4. Como que nós vamos fazer? Nesse span, essa div aqui, né, vem de divisão, é muito comum usar div, esse elemento div. Vou colocar um style aqui também. E vou colocar aqui a caixinha, um background color, para fazer aquela voltinha ali, background color. E vou pegar a cor. Essa cor é a mesma do footer, nós vamos usar no footer, ainda não foi implementado. Olha lá. Foi de fora a fora dentro da main, né? Porque a div está dentro da main. Então ele não vaza aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha um tamanho também. Perceba agora, pessoal, que eu vou colocar aqui agora a propriedade do padding. Vou abrir um pouquinho aqui. Eu vou colocar agora um padding aqui. E o padding é da borda do elemento onde você está. No caso aqui a div, né? Que é essa daqui, para dentro. Só que, obviamente, que para ele ter espaço para dentro, ele acaba aumentando de tamanho. Não adianta eu colocar um pad de 20 aqui, né, em cima e embaixo, quer dizer que ele vai ter 40 em cima e embaixo. Ou seja, ele vai aumentar. Aqui ele está junto ao texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um padding de 20 pixels. No padding 20 pixels. E aí ele coloca automaticamente um espaço, né, em cima e embaixo, esquerda e direita. Ah, mas esquerda e direita não ficou 20 pixels. É porque ele está sem um tamanho. O tamanho dele a gente define pelo width. Então aqui o width, vou colocar aqui 300 px, 300 pixels. Agora sim. Agora ele tem um tamanho e dentro desse tamanho ele tem 20 pixels de padding esquerda e direita, em cima e embaixo, tá? Que é um valor só que a gente colocou no padding. O que mais que eu posso colocar aqui? Nessa div eu vou colocar também, pessoal, um margem alto para centralizar. Nós já sabemos que é o que centraliza. Até que a gente possa conhecer outra ferramenta. E deixa eu ver um border radius, né, para deixar redondinhas as pontas. A gente também já aprendeu isso daí, border radius de 10 px para ficar igual aos outros, 10 pixels. Beleza. Aqui agora nós vamos ver que, como eu disse, tem esse espaço aqui em cima e esse espaço aqui embaixo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos também, podemos usar tanto margem nessa imagem e colocar um margem top, que aí você define esse espaçamento a partir da imagem. Aqui eu poderia usar essa div que a gente acabou de fazer, colocar um margem bottom, mas eu posso também dentro de main, aqui dentro de main, ó, que ainda não tem, eu falar o que? Que dentro dessa main aqui, como já está todo mundo ao centro, eu vou colocar aqui um padding, porque padding é do elemento para dentro. E para padronizar aqui, eu coloco aqui então um padding de em cima e embaixo, né, que é por onde começa 25 px, e a largura eu deixo zero mesmo. Opa, que é isso que eu fiz aqui? Padding 25 px aqui e 0 esquerda e direita. Então aí ele fica 25 aqui, 25 aqui, e a gente chega próximo desse resultado aqui, que é o que a gente quer, ok? Acho que essa cor aqui, coloquei errado, essa cor aqui é uma cor, é o mesmo do body, né? E a cor do texto é a cor que vai no footer. Então vamos trocar aqui, o restante tá ok, já tá certinho.
Deixa eu pegar a cor aqui. A cor do body nós já temos aqui, então vem aqui, pega a cor do body, que é o fundo, ó, esse background color. Aqui. Beleza. E agora o texto aqui dentro, que é o span, aí sim, ele tem uma cor que é a cor do nosso footer. E como que faz para colocar a cor no texto? No texto é só colocar color. Vou colocar aqui color e o código de cor. Pronto, olha lá, já fica com esse roxinho aqui. Beleza, pessoal? Terminamos mais essa parte então, tá? Do main. Falta fazer o footer aqui, para não ficar extenso, ó. Temos então essa parte já finalizada. Aprendemos mais algumas propriedades de CSS, tá? Pessoal, não costumo pedir, mas aproveitando aqui, queria falar com vocês, para vocês deixarem um joinha aí. Eu tenho recebido muito feedback positivo, a galera comenta nesses vídeos e em outros também. Eu tenho um projeto em Java que tem um front-end e eu conecto os dois. Esse projeto em Java está aí numa playlist do nosso canal. Vou colocar aqui no card. E esse vídeo que vocês estão assistindo, se alguém está assistindo só esse aqui agora, faz parte de uma série, né, que nós começamos do zero. E é um projetinho simples que nós estamos fazendo agora, mas vamos depois fazer uns projetos mais complexos e fazer vários, porque a prática que leva a gente à perfeição, né? Ou pelo menos melhora muito o nosso aprendizado. Então eu queria pedir para vocês, deixa o joinha aí e se inscreva aí no canal, tá? Para vocês receberem vídeos semanais, é o que nós estamos fazendo por enquanto. Vou me esforçar para manter essa frequência aí e toda semana mandar um videozinho para quem estiver estudando, estiver acompanhando aí, continuar firme e conseguir aprender, que esse é o nosso principal objetivo, tá bom? Agradeço aí você que assistiu e até a próxima.